Criado em 2014 pelo Ministério Público do Estado da Bahia, o projeto Educação Inclusiva, Todas as Escolas são para Todos os Alunos, está com uma nova versão desde o ano passado, quando foi formatado um passo a passo para orientar os promotores de justiça nas comarcas. Isso inclui etapas desde a instauração da portaria do procedimento administrativo, quando o promotor de justiça deve oficiar as secretarias municipais de Educação, Saúde e Assistência Social para coleta de informações, até a elaboração de cursos de formação e aperfeiçoamento da equipe multidisciplinar de inclusão e dos professores. Atualmente, o programa Educação Inclusiva está implementado em 16 municípios. Quem conversa conosco mais sobre esse assunto, sobre essa nova fase do programa, é o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, SEDUC, o promotor de justiça Adriano Marques, nosso convidado também aqui no Issa Bahia. Muito obrigado, Adriano. Prazer recebê-lo. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Prazer é todo meu, Jefferson, lhe conhecer pessoalmente. Eu sou ouvinte da rádio, a Tarde FM, Isso é Bahia. Então é uma alegria muito grande para mim estar aqui e poder falar um pouco desse projeto. Uma alegria também estar com o Ernesto. Que bom. Estou à disposição de vocês. Prazer todo nosso. Essa nova versão do projeto Educação Inclusiva oferece um passo a passo detalhado para promover a inclusão nas escolas. Na prática, Adriano, quais as principais barreiras que os promotores enfrentam para exatamente garantir que as prefeituras cumpram as etapas desse projeto de forma eficaz, de uma forma rápida, enfim? Jefferson, esse é um trabalho de muitas mãos. O Ministério Público, ele fomenta nos municípios que a gestão se organize em rede para atuar na inclusão escolar. Então, a gente trabalha com as secretarias municipais de saúde, de educação, de assistência social, para que esse passo a passo ele seja realizado. Observe que, como você bem disse, esse projeto ele começa em 2014 com a gerente do projeto, doutora Cíntia Guanais, que é uma mestra nesse tema. E, inclusive, quando eu era promotor de justiça na comarca de Cruz das Almas, ela foi fazer a primeira parte desse projeto, era a única parte que existia na época, que é a sensibilização da comunidade escolar. E ela acabou sensibilizando o promotor, que desconhecia completamente o que era inclusão escolar. Observe que a gente, quando estava na nossa fase escolar, a gente pouco teve contato com pessoas com deficiência. Havia uma exclusão e a gente não sabia, a gente não percebia, isso não era falado, isso não era conversado. Naquela altura tinha a lógica das escolas especiais. Exato, né? exato. Essas crianças eram apartadas. Né? Exato, eram segregadas, né? Então, essa ideia não existe atualmente. E a gente precisa aprender, nós adultos precisamos aprender a incluir. Eu aprendi com a doutora Cíntia Guanais, que foi na comarca onde eu atuava, como promotor de educação, e ela realmente me sensibilizou, e eu fui correndo depois dessa palestra que ela fez para o meu gabinete e falei, o que é que eu tenho aqui de inclusão? E você toca num ponto super importante, a gente precisa aprender a incluir, porque penso que avanço legislativo existe, não é? Está ali previsto em lei a inclusão de alunos com deficiência nas escolas, mas é o tipo da iniciativa que ainda enfrenta muita resistência hoje nas próprias escolas. A pergunta que eu te faço é, o que falta para sensibilizar as comunidades em geral, falo não só a comunidade escolar, mas a sociedade como um todo, essa mudança de cultura para que se torne, de fato, efetiva essa inclusão de alunos com deficiência nas escolas? Para ser efetiva, a gente tem que passar pela fase da sensibilização. Porque hoje existe muita sensibilização. Se fala muito sobre isso, se ouve muito sobre inclusão, se ouve muito sobre pessoas com deficiência, mas a gente precisa avançar. Porque se a gente ficar só na sensibilização, a gente não vai resolver o problema. E foi isso que a gente encontrou no projeto, uma forma da gente avançar, sair da sensibilização. A sensibilização é conhecer o problema, né? É ter empatia com a pessoa com deficiência que precisa ser incluída na sociedade, seja na escola, seja na comunidade em que ela vive. E não é só o aluno com deficiência, Jefferson, Ernesto, mas também a família dessa pessoa, que muitas vezes é uma mãe solo, que se encontra sozinha,
né, que tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que acompanhar ele na escola. Então, ela está super sobrecarregada. Se a gente ficar só na sensibilização, a gente não vai resolver o problema dessa mãe, não vai resolver o problema do aluno. Então, a gente criou esse passo a passo, na prática, fazendo. Né? A gente tinha um aluno que foi o nosso mote, a inspiração para esse projeto, que é o Levi, né? Que é um aluno lá de Cruz das Almas, que é um aluno com deficiência, e a gente trabalhou nesse caso de Levi, construindo as etapas para incluí-lo na escola. Então, a gente notou que o município precisava de uma equipe multidisciplinar. Observe que toda escola precisa de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, pedagogo e assistente social. Isso é uma lei estadual, inclusive. Legislação nós temos e temos muito boas leis. Né? Mas a gente precisa efetivar essa lei. Exatamente. Então, as leis estão maravilhosas, mas, por exemplo, essa equipe multidisciplinar que você defende que as prefeituras devam ter, tem condições? Ou seja, a capacidade dos municípios de formarem, manterem essas equipes, considerando o déficit de profissionais capacitados, que imagino deva ser Quando a grande. gente começou a espalhar o projeto pelo interior do estado, muitos gestores se preocuparam com isso. Pô, nós temos que fazer concurso, nós temos que contratar mais gente. Em Cruz das Almas a gente não contratou. A gente teve um apoio muito grande das gestões, né? E eu acho isso engraçado, porque realmente todos os políticos se sensibilizam e querem fazer alguma coisa em prol da inclusão. Isso é muito positivo. Na verdade, todos querem, professores, gestores. A gente precisa encontrar um caminho, e o projeto encontrou esse caminho na prática. Então, formar a equipe multidisciplinar, não necessariamente você tem que fazer concurso, você tem que contratar mais gente, você pode utilizar o psicólogo que existe na rede, o assistente social que existe na rede. Você precisa apenas concentrar eles numa equipe e que ele faça a construção da rede. Né? Então, isso a gente conseguiu fazer com a equipe multidisciplinar no projeto piloto em Cruz das Almas. E a partir da construção dessa equipe multidisciplinar, nós fomos verificando que não era suficiente apenas ter uma equipe multidisciplinar. Nós precisávamos aplicar instrumentos pedagógicos para que esse aluno... um recurso para que o educador, de fato, receba um aluno especial e faça a inclusão na prática. Perfeita, né? Sua colocação é perfeita. Porque o que a gente notou? O professor está sozinho na sala de aula. Então, ele olha para um lado, olha para o outro, o que eu faço? E, geralmente, o que eu faço recaía no gabinete do promotor de justiça. Eu tinha vários procedimentos com o professor, com o diretor da escola, perguntando o que é que eu faço com esse aluno. Porque esse aluno geralmente chama atenção quando ele entra em crise, quando ele atrapalha o curso da aula, quando ele atrapalha um colega, quando ele cria algum tipo de conflito, e geralmente porque ele não está sendo assistido corretamente. Então, desses vários procedimentos que a gente transformou em um só, que foi a aplicação desse projeto. E a gente começou a conversar com os professores. O que é que você precisa? O que é que esse aluno precisa para realmente ter um acompanhamento individualizado? E é isso que esse aluno precisa. Então, a gente criou esses instrumentos pedagógicos que estão previstos na legislação, na Lei Brasileira de Inclusão. Então, na sala de recursos... A sala de recursos, também, né? ela já era uma necessidade. Mas observe que isso não é uma realidade. É bem difícil você ter uma sala de recursos em todas as escolas. Alguns municípios fazem um espaço... Compartilham, né? Exatamente. Então, assim, não é eu botei em minha cabeça que eu não vou criar um problema pela ausência da sala de recursos. Me parece que o principal problema, até muito antes de ter uma sala de recursos, de meios, recursos pedagógicos, etc., é mesmo a preparação, a formação dos professores, né? Porque quem faz o milagre, no fim das contas, quem faz a inclusão não é o prefeito, não é a diretora, é a professora, é o professor que está na sala de aula, né? Esse é o X da questão? É o X da questão, porque observe, quando a gente foi aplicar esses instrumentos pedagógicos, nós preparamos com a equipe, nós temos vários parceiros nesse projeto, né? Temos a UNEB, a UFRB, o SESI. É um projeto construído por muitas mãos, e isso é bem bacana, porque a gente se fortalece. A gente cria uma rede... Muitos olhares também. Muitos olhares. Né? Eu tenho um olhar jurídico, então eu fui aprendendo com os pedagogos, com os psicopedagogos, o que era inclusão. Agora, como fazer a inclusão. Estamos conversando aqui com o promotor de justiça Adriano Marques, ele que é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado da Bahia.
É um avanço grande esse projeto Educação Inclusiva. Agora, o número de municípios envolvidos ainda é pequeno, diante da quantidade de cidades que a Bahia tem. O que pode ser feito aí para acelerar esse processo, Adriano? Assim, Jefferson, a inclusão ele não é uma corrida de 100 metros. Ou talvez a pergunta seja por que algumas prefeituras ainda resistem à implementação de um projeto? Eu não encontro resistência. O problema é que realmente ele não é uma corrida de 100 metros. É um projeto que é para a vida toda. É um projeto de uma atuação cotidiana do promotor de justiça. Então, a gente está ainda na fase de divulgação do projeto. Ele estava restrito a Cruz das Almas como piloto. Então, em Cruz das Almas, nós encontramos todas essas dificuldades, Ernesto, que você falou. Quando a gente foi aplicar os instrumentos pedagógicos, a gente percebeu que o professor ele não tinha a preparação para aplicar esse instrumento pedagógico. E aí veio uma quarta fase desse projeto, que é a preparação do professor para incluir. Então, a gente, junto com a Secretaria do Estado, né, planeja, se organiza para que esse professor ele tenha a formação adequada para propiciar a inclusão. Então, não há uma resistência, Jefferson, e o que falta do município. Pra o que falta é a divulgação, é que o gestor conheça o projeto, que ele convide o Ministério Público. O senhor fala assim, não há resistência, é uma coisa, mas a vontade, a iniciativa dos municípios, eles estão procurando. Porque não resistir, a gente espera que ninguém resista a uma coisa dessa, né? Olha bem, todos pensam que estão incluindo. Esse projeto ele é um caminho, de vários caminhos que existem. Então, nós tentamos nesse projeto aplicar a lei de uma forma estudada, através de um passo a passo. Eu não vou dizer que o município que não aplica o projeto, ele não é um município que inclui. Observe que no Brasil inteiro, Jefferson, e isso nos orgulha muito, aqui no estado da Bahia, eu percebo que é o único Ministério Público que saiu dessa fase da sensibilização. Está colocando a mão na massa. Então, nossa equipe do projeto ela tem que viajar pelos municípios para conversar com o gestor, conversar com os professores. A gente começa a implantação do projeto numa escola piloto, com poucos alunos, poucos professores, para fazer que isso seja multiplicado pelo próprio município. Então, não é um pescar de bomba esse projeto, é bem artesanal, é bem gourmet. E como você disse, um programa para a vida toda. Para a vida toda. Não é verdade? É uma maratona. É isso aí. E está certo, tem mais aqui incentivar esse tipo de iniciativa. Afinal de contas, a gente vive uma sociedade diversa, em que todos têm os mesmos direitos e os alunos com deficiência não estão fora desses direitos. Adriano, muito obrigado. Adriano Marques, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado da Bahia. Até uma próxima. Bom dia, parabéns aí pelo trabalho e conte com a gente. Olha, muito obrigado pela oportunidade, Jefferson. Esse projeto ele deixou de ser um trabalho para mim, né? E realmente virou uma missão de vida, uma forma de me tornar mais gente sendo promotor de justiça. Imagina. Então, eu fico muito feliz de falar sobre ele aqui, né, para a audiência de vocês. Então, muito obrigado, Ernesto. Eu acho que você, sem conhecer o projeto, você tocou em pontos fundamentais dele, nos problemas, nas soluções. Então, fico muito feliz de ter partilhado isso aqui com todos os ouvintes de vocês. Prazer todo nosso. Um abraço. 8h44 agora.